Olá, muito boa tarde. O forte temporal que atingiu parte do estado no início da noite de ontem terminou em tragédia em Itacoatiara. 2 homens morreram depois de serem atingidos por um raio. Em Manaus, pelo menos 34 ocorrências, principalmente de deslizamentos e alagamentos, foram registradas pela Defesa Civil. Os trabalhos continuaram nesta quinta-feira. Na zona leste da capital, a ajuda de moradores evitou que uma criança fosse arrastada pela correnteza depois de cair em um igarapé. O acidente aconteceu nessa rua, no bairro Parque das Nações, na zona leste da cidade. O menino, de 6 anos, chegava em casa com a avó e a irmã quando escorregou e caiu nesse bueiro em frente à casa onde mora. Depois a gente estava vindo, estava tudo alagado a rua. Aí depois a minha avó atravessou primeiro, eu e depois o meu irmão. Aí depois a bolsa do meu irmão caiu e a minha avó soltou ele e foi pegar a bolsa dele. Aí depois o meu irmão deu um passinho pra frente e a Elga levou ele lá pro bueiro e foi para lá no igarapé. Os vizinhos viram quando a criança passou pelo cano do esgoto que cai em um igarapé no fim da rua. Ele foi resgatado a cerca de 30 metros do bueiro. Eu desci por aqui assim, meu filho desceu mais na frente. Como meu filho estava mais na frente, meu filho viu quando ele boiou. E boiou já encalangado assim, semi-morto praticamente. Fiz uma massagem, respiração boca a boca. Ele voltou e já deu uma esperança pra gente. O menino foi encaminhado ao SPA Danilo Correia e transferido para o Hospital João Lúcio. A avó ficou em estado de choque e também está internada no mesmo hospital. Os vizinhos dizem que os bueiros abertos na rua são uma preocupação constante. É um problema muito sério de enxurrada também, quando que fizeram o bueiro lá de cima e faltou de concluir e não foi concluído isso aí. A chuva desta quarta-feira também causou o desabamento desta casa no bairro Novo Israel. Apenas uma adolescente de 13 anos estava na casa e foi salva pelo pai. Ninguém ficou ferido. Ontem também choveu em Itacoatiara. 2 pessoas morreram atingidas por um raio. José Cristiano, de 25 anos, e Matheus Soares, de 22, morreram na hora. Eles estavam jogando bola em um campo de futebol. O técnico do time, Aldo, de 61 anos, sobreviveu. Ele e um outro jogador, conhecido apenas como Alexandre. Eles foram atendidos no Hospital José Mendes e passam bem. Essas imagens feitas de um celular mostram as vítimas ainda caídas no chão, recebendo os primeiros socorros. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Manaus é a cidade brasileira com maior número de vítimas por descarga atmosférica. Foram 16 mortes na última década. Segundo este meteorologista, alguns cuidados são essenciais para evitar acidentes quando há grande incidência de raios. Se estiver fazendo algum evento ao ar livre, a pessoa tem que se deslocar em direção a um prédio, a um local protegido, para que ela possa não funcionar como um para-raio, né? Nesta quarta-feira, em 1 hora, choveu 30 milímetros em Manaus, índice considerado intenso. Ainda de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, temporais como os de ontem à noite são comuns nesta época do ano. Mas esse mês já choveu 15 milímetros a mais do que todo o mês de setembro do ano passado. O menino que caiu no bueiro e a avó dele já receberam alta. E Manaus deve receber em breve novos equipamentos para monitorar as áreas de risco. A instalação de pluviômetros deve melhorar o sistema de alerta da Defesa Civil, que ainda é deficiente. Pesquisador do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Ministério da Ciência e Tecnologia veio a Manaus verificar as áreas que devem receber os 10 pluviômetros. Mas, além dos equipamentos, o pesquisador também destaca a importância da participação dos moradores neste trabalho preventivo. Através desse pluviômetro, fazendo esse trabalho com a comunidade, a ideia é que os problemas sejam minimizados quando tiver uma chuva de alta intensidade, por exemplo. O pluviômetro é utilizado para medir a quantidade de chuva, auxiliando o trabalho preventivo da Defesa Civil, que já mapeou as áreas de risco. Com a medição do fluxo de água, será mais rápida a resposta para evitar desastres. Mas, de acordo com a Defesa Civil, a consciência ambiental também deve ser reforçada entre os moradores. E a gente a sociedade, a população, a não jogar lixo nos igarapés, porque toda vez que tiver uma chuva dessa intensidade, nós teremos também várias ocorrências de alagamento.
Agora vamos falar de saúde. A campanha de vacinação contra o HPV foi prorrogada em Manaus e também no interior do estado. Sobre este assunto, vamos conversar ao vivo com a Tamires Cler. Muito boa noite, Tamires. Boa noite, Rosimara. Olha, a campanha de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde vai continuar. A partir de segunda-feira, mais um lote vai ficar à disposição da população, porque 8% das meninas ainda não foram vacinadas. A meta dessa primeira etapa é vacinar 52 meninas. E a campanha de vacinação do estado vai terminar amanhã. Quem vai dar mais detalhes sobre isso é a Isabel Nascimento, que é coordenadora do Programa Estadual de Imunização. Como é que funciona essa vacina? Para quem é destinada? Olha, essa vacina está sendo destinada para as crianças de 11, 12 e 13 anos. Essa vacinação foi feita nas escolas, onde foi feito um levantamento dessas crianças e as pessoas das unidades de saúde estão indo até as escolas e estão vacinando essas crianças. Hoje, o nosso estado está com 74,6% de cobertura vacinal. Né? O mínimo que nós estamos esperando é 80% de cobertura, então estamos chegando lá. Com relação à nossa campanha estadual, fora o município de Manaus, ela se encerra amanhã, até porque nós já temos prevista a segunda etapa, que já será no próximo mês, no mês de outubro. Então a gente precisa realmente encerrar. E quando for em fevereiro, nós teremos a terceira dose dessa nossa campanha e vamos encerrar por aí esta nossa campanha de HPV, que foi produzida, que foi comprada com recurso do Estado, não é isso? Então, o nosso Estado foi o primeiro Estado brasileiro a oferecer esta vacina para toda a população jovem de 11, 12 e 13 anos. Agora, queria que a senhora explicasse para as pessoas de casa o que é o HPV e por que é tão importante que as meninas de 11, 12 e 13 anos sejam vacinadas. Olha, o HPV ele é uma doença sexualmente transmissível. E também uma coisa muito importante que se deve saber, que é conhecido mais como um câncer de colo de útero. Essa vacina aplicada agora, ela vai nos dar um resultado futuro. Daqui a 10 anos, nós vamos ver que essa incidência dessa doença vai diminuir e muito do nosso estado. Tenho a certeza disso. E como é que os pais podem procurar saber se as filhas, enfim, já foram contaminadas? As mulheres podem saber se foram contaminadas, além dessa campanha de vacinação, de prevenção? Olha, as mulheres, elas precisam continuar a fazer o seu preventivo. Isso aí, embora tomando a vacina, as mulheres precisam continuar a fazer o seu preventivo, de acordo com a orientação médica. Muito importante lembrar, então, né? Muito obrigada pela entrevista. Rosimara, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Tamires. Só uma correção, né? Aqui em Manaus são 52 mil meninas que devem ser vacinadas nessa primeira etapa da campanha. E veja a seguir, vereadores da capital saem às ruas para divulgar calendário das audiências públicas que vão discutir o novo plano diretor de Manaus. E veja também, PEC da música é aprovada no Senado e ameaça tirar a competitividade das empresas que fabricam CDs e DVDs na Zona Franca de Manaus. Os detalhes dessas reportagens logo depois do intervalo.